Quando eu estava lá em casa, Deus começou a liberar esta palavra no meu coração. Aleluia. Livro de Atos, capítulo de número 3, versículo de número 1. Aleluia. Aquele que for achando vai dando glória, vai dando aleluia. Não é porque o pregador está aqui, é porque Jesus já está aqui. Jesus já está no centro deste culto. Entenda uma coisa, tem pessoas que dizem assim: ah não, eu vou lá que eu vou cultuar, que eu vou receber. Desde quando eu me converti, eu entendo que o culto ele começa quando eu ponho meus pés de manhã da cama. Oh, glória! Eu já começo a pôr lenha no altar. Eu já começo a dizer: Senhor, começa a abençoar o culto, começa a abençoar o ministério de louvor. Toma esse dia nas tuas mãos. Quantos achou, diga amém. Livro de Atos, capítulo 3, versículo de número 1. Amém? Amém. Vamos lá ler então para nós ganhar tempo. E Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo ele Pedro e João, que ia entrando no templo, imploravam-lhe que desse uma esmola. E Pedro, fintando juntamente com João, e disse: olha para nós. E ele olhando atentamente, esperando receber alguma coisa. E Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. E tomou pela mão direita e o levantou. E imediatamente os seus pés tornozelos se firmaram de um salto e se pôs em pé. E passou a andar e entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo a andar e louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta de Formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, por isso lhe acontecerá. Aleluia. Só até aí, no nome de Jesus. Pai, eu quero louvar ao Senhor, engrandecer o Senhor por esta palavra. Que o Senhor possa, meu Deus, meu Pai, falar ao nosso coração, Senhor. Importa que o Senhor cresça aqui nesta noite, Senhor. Eu sou apenas uma ferramenta preparada nas tuas mãos, mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite, Pai. Eu quero ser usado e ousado diante, para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado nesta noite. Você pode assentar louvando, engrandecendo e exaltando o nome do Senhor nesta noite. Aleluias. Você pode louvar ao Senhor, você pode adorar a este Deus, você pode glorificar a este Deus. Irmão, nós estamos diante de um contexto no livro de Atos, capítulo 3. Muitos já ouviram esta palavra, mas nesse versículo aqui agora, o Senhor, agora eu gosto muito do livro de Atos, que é um livro em que a igreja está sendo mais perseguida na face da terra. Se começa uma perseguição da noiva do Cordeiro, mas é um tempo em que Deus se manifesta diante da tua grandeza. Nós lemos nesse livro aqui agora, pastor Luiz, no capítulo 3 agora, de um homem em que é se colocado na porta de um templo todos os dias, para poder pedir esmola, para pedir alguma coisa em mediante quem entrar. Mas agora, diante deste contexto, eu peço a sua atenção nesta noite, em que agora no livro de Atos, no capítulo 2, o Senhor começa a fazer uma promessa. E esta promessa, o Senhor agora vai dizer: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. 500 pessoas estão no cenário, esperando a descida do Espírito Santo. Só que só 120 que segura a promessa. O primeiro contexto com Deus nesta noite, que Deus quer dizer para nós, é que aquilo que Ele tem para te entregar não vai vir de mão beijada. O que Ele tem para fazer na tua casa ainda tem renúncia ainda. Ainda tem algo que Deus requer de você, requer de mim. Porque, irmão, entenda uma coisa e olha para cá. O Senhor nunca vai te entregar um projeto em quem Ele não confia. O Senhor, Ele nunca vai colocar um projeto na tua mão em que a tua casa não seja salva. O Senhor, Ele nunca vai te dar uma direção que Ele primeiro não colocou. Olha para quem está do teu lado aí nessa noite. Eu vim ser profeta aqui e diz para ele: olha, o sonho que você sonha não é você que sonha, é Deus que plantou no teu coração. Não, eu vim aqui ser profeta nessa noite.
O sonho que você sonha, Deus que colocou no teu coração. Antes de você sonhar, Deus já determinou sobre a tua vida. Porque, oh glória, às vezes muitas pessoas olham e dizem: será que, Senhor, que eu só estou sonhando demais? E eu sou de Bíblia. José sonhou e Deus realizou. Só que José precisou passar no processo. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui nesta noite? Para de questionar quem não te ajudou no meio da caminhada. Para de questionar quem não entrou com você. Porque entenda uma coisa: aquilo que é para tua mão tocar, você vai tocar. Mas milagre impossível ainda é para Deus. A glória ainda é dele, a adoração ainda é dele, o louvor ainda é dele. Deus está dizendo: eu vi no contexto do que foi dito aqui, o teu milagre vai virar notícia. Não é isso que Deus porque Deus está dizendo: quando eu entrar na tua casa e levantar o teu esposo, ninguém vai poder dizer que a boca dele não vai precisar ser aberta, porque alguém vai dizer: vivia no boteco, mas hoje trocou a cerveja pela Santa Ceia. Oh glória, aleluia, oh maravilha. Nós estamos no contexto aqui agora, em que agora, irmão, João e Pedro agora estão subindo no templo todos os dias, e eles estão indo para a oração. Não há mudança na vida de alguém que não se dobre e se prostre diante daquilo, irmão. As pessoas estão querendo mudar o marco da igreja, mas eu sou ainda dos crentes remanescentes. Eu acredito muito no poder da oração. Porque agora Pedro e João estão subindo ao monte para poder orar. E agora a Bíblia vai dizer que este homem que está colocado ali é alguém que está ali, mas aqui é coxo de nascença. E agora a pergunta que chama a minha atenção é: o templo está lá, todo mundo está indo adorar, todo mundo está entregando alguma coisa, mas como esse homem está lá tanto tempo sem alguém levantar ele? Oh glória. E eu já quero liberar aqui nesta noite: sem oração e sem vida no altar não dá. Sem uma vida de renúncia e ouvir a voz daquele que chamou não dá. Porque Pedro e João estão ligados na fiação, oh glória, diante do céu. E ele agora está olhando para este homem, e aquele homem tem um desejo no teu coração. Qual que é, pregador? É entrar para dentro do templo para poder adorar ao Senhor. Agora muitas das vezes você entrou aqui hoje e às vezes você não recebeu aquilo que você queria, mas a notícia de Deus hoje para nossa vida é: quantos queria estar aqui, não está porque está no hospital. Quantos queria estar aqui, mas não está porque já desceu a sepultura. Quantos queria estar aqui, mas não está por causa de uma necessidade. Agora deixa eu te dizer, e eu vim pregar, Deus está dizendo: seja agraciado. Por quê? Porque Ele te escolheu. Não foi você, foi Ele que te chamou. Ah, pregador, você não sabe da minha situação, eu não sei da tua situação, mas eu sei de um Deus em que há 14 anos eu estava atrás de um ponto de tráfico de droga, e Ele diz: tu vai sair da biqueira. Uma mulher de fé desceu no ponto de tráfico de droga e diz: tu vai sair do tráfico para pregar a palavra. Eu disse: tô coxo, minha filha, tô com a perna quebrada, mas alguém cheio da autoridade de Deus, oh glória, foi lá para pregar Jesus. Sair do tráfico, cair na cocaína, no crack, rabacalabarasúria, rebacalamaxando reminaia, vendi tudo dentro de casa. A minha esposa, 2 anos encarcerada nos bicas, oh glória, visita pra lá, alguém dizendo: na casa tá coxo, ele não levanta, mas tinha alguém de joelho no monte, orando. Era mamãe. Mamãe estava dizendo: Senhor, se o Senhor não salvar, leva pra glória. Aí Jesus olhou para este pretinho e disse: não, eu vou salvar para poder, para minha glória. E a notícia que Deus está dizendo:
Labrachando, Rebinaia, Célia. O que é impossível para Deus fazer na tua vida? Irmão, porque eu nunca imaginei ser um pastor, um cheirador de cocaína, alguém que andava na rua e alguém diz: lá vai o noiado, lá vai o drogado. Oh glória! Mas entenda uma coisa: o dia que eu disse para Deus: Senhor, o dia que o Senhor me achar, eu não quero ficar no bairro, eu quero mudar. Sabe aonde Deus me colocou, pastor? Oh glória! Dentro de uma comunidade para pregar o evangelho para quem está nas drogas. Eita! Xalabracanto, rablaxandarablaçúria. Eu vim aqui ser profeta, irmão. Eu não brinco. Desde quando eu aceitei esse Deus, a minha vida é entregue a Ele. Ainda que você não acredita, eu tenho fé para poder acreditar e ver Deus mudar a tua história. Ainda que você porque o impossível é para você, mas oh glória, o possível é para você, mas o impossível é para Deus. Entenda uma coisa e olha para cá, para cá desse pretinho. Não é muito bonita não, mas fazer o que? Deus está dizendo: se eu te escolhi para esta obra, tira a covardia do coração. Oh glória, me perdoa, mas eu tenho que pregar isso daqui. Tem pessoas que ela era boa para poder, oh glória, ser bom para o mundo, para poder fazer as coisas do mundo, mas Deus está dizendo: e para minha obra, e para minha presença, e para aquilo que eu coloquei na tua mão. Irmão, entenda uma coisa nesta noite: aleluia, Deus. não é você que chamou você, é Deus que sentou para você e dizer: ainda que alguém não acredita, eu vou te levantar para poder, oh glória, ser uma carta escrita no meio deste bairro. Ainda que ninguém acredita, oh glória, Deus está dizendo: a necessidade deste homem era querer entrar para dentro do templo, mas não tinha alguém como autoridade para poder levantar ele. Mas Deus, oh glória, aleluia, Glória a Deus. Deus está levantando alguém para poder ir diante do propósito Aleluia, Deus. da tua casa. E sabe quem que é? É você. Eita, para de terceirizar seu chamado. Para de que esse negócio: Deus, eu não consigo, eu não posso, eu não vou. Ninguém consegue, é a graça dele que nos mantém e nos leva. Ninguém pode, é ele que diz para nós: levanta e vai e faz. Mas como disse aqui, alguém estava subindo e estava na disponibilidade. Sabe o que eu disse para Deus este ano, irmão? Que eu não quero carro, não quero dinheiro, não quero fama, não quero cartaz, eu quero almas. Eu saí de onde eu saí para pregar o evangelho. Você está achando que eu também não tenho guerra igual você? Não, eu tenho, irmão. Eu saí da biqueira com a minha esposa. Todos os dias tem uma atribulada que olha para nós e diz assim: está escondendo atrás da palavra, está aí diante do evangelho, vão ver até quanto dura. Mas eu me lembro uma certa feita em que eu me lembro que eu entrei no centro de Umbanda. Eu já bati tambor também, já fui para a obra de macumbaria. Jeová me arrancou lá de dentro também. Comecei a bater uns tambor por causa da comida. O trem era zangado, aquela mesa farta. Lá tá eu batendo tambor. Aí o dia que eu conheci Jesus, aí eu falei com o macumbeiro assim: parei de tocar tambor, meu filho, a igreja é mais interessante. Ele diz assim: então vamos ver, eu vou tampar tambor aqui, junto com os caras que eu tenho aqui, até você voltar. Depois de 7 anos, pastor Luiz, eu encontrei com ele. Um dia ele disse: que é isso, rapaz? Tem anos que eu bato tambor para você, e quanto mais eu faço isso, você está mais firme na presença de Deus. Sabe o que Deus fez, irmão? Deus salvou o macumbeiro intermédio da minha vida. Quem batia tambor para mim conheceu Jesus intermédio da minha vida. E sabe de uma coisa? Morreu salvo, o centro fechou, ninguém mais
mais quis tomar conta do negócio. É por isso que o diabo, ele sabe. Mas enquanto eu falei com a minha esposa, enquanto o diabo, porque, irmão, a necessidade não é nossa, é Deus é quem faz. Quando eu disse para Deus, Senhor, quando o Senhor me chamou para a obra, eu disse para Deus, é o Senhor que vai me levar, é o Senhor que vai direcionar. Esta semana eu disse para minha esposa, vou ficar quietinho em casa, porque eu tô cansado da viagem. Aí o diabo espremeu lá na minha filha. Eu falei, não tem jeito, Jesus, vou voltar para a guerra, vou pegar a espada e vou voltar a guerrear. Oh glória, aleluia, oh maravilha de Deus. Elerga canto rebinácia, rebacalamassúria. Levanta a tua mão aí, porque eu quero profetizar aqui nesta noite. A Deus está dizendo para pessoas que entram aqui nesta noite, dizendo, Senhor, olha a minha situação, olha o que eu tenho passado. Deus está dizendo para alguém, continua, persevera, luta diante daquilo do propósito que eu coloquei diante da tua vida. Por quê? Porque Deus está dizendo, ei, depois que o poder desce, o diabo não para a obra que eu coloquei. Depois que você se enche, oh glória, aleluia. Mas diga para alguém que está do teu lado aí, existe processo. Não, mas diga com fé, me ajuda a pregar, vai. Existe processo. Isso. Deus, antes de colocar Jeremias profeta, ele levou ele lá na casa do oleiro. Sabe por quê, irmão? Crente tem que ser forjado. Por que, pregador? Porque amanhã, se alguém falar de você na rádio fofoca, você não vai querer abandonar Jesus por isso. Se amanhã alguém dizer para você, mas você não louva nada, você não prega nada, você é isso, é aquilo, eu não quero nem saber. Eu quero saber daquele que me achou no dia que ninguém me viu. Quem se importa eu não quero nem saber. Eu quero saber que a minha casa está sendo salva. Esses dias alguém questionou do meu ministério. Eu disse para eles assim, postei lá, questionar na minha chamada, tudo bem, mas olha meus frutos, porque eu trabalho com resultado. Como eu disse aqui, a minha filha não queria saber de nada de igreja. Comecei a orar. O Senhor fez uma obra, ela batizou. Hoje, para a glória de Deus, está salva dentro da igreja. Eu sou de uma geração em que, quando eu nem conhecia Jesus ainda, irmão, quando eu conheci a minha esposa, eu estava com 17 anos. Peguei ela e mais 4 filhos. A casa dela, junto com as famílias dela, dizia assim, que isso, não vai dar certo, vai desandar, não tem como. Depois então que eu caí nas drogas, ainda aí que eles disseram, agora acabou mesmo. A esposa encarcerada, alguém já colocou até a placa lá, derrota, essa casa acabou. Só que enquanto alguém estava questionando na terra, Deus estava escrevendo no céu. Glória a Deus. Porque eu não vivo daquilo que alguém fala, eu vivo daquilo que Deus me entrega. Glória a Deus. Falar pode todo mundo falar, mas é o céu que me revela. É o céu que traz aquilo que eu preciso. Tem pessoas, me falam a verdade aqui. Tem pessoas, pastor, que muitas das vezes ela questiona. Ah, Deus é isso, é aquilo. Alguém diz. Agora a pergunta que Deus faz para nós: para que você fica orando, fazendo propósito? Meu irmão, entenda uma coisa, eu não entendo. Tem uns crentes, me perdoa. Você ora, você jejuma. Aí depois que alguém te dá uma palavra que vem da terra, você prefere pegar a palavra que vem da terra. E depois Deus está dizendo lá do céu: ei, uma vez que eu te disse, uma vez que eu falei que eu ia salvar a tua casa, que eu vou libertar o esposo, que eu vou trazer o filho para a presença, está falado, irmão. Uma vez que Deus, ei, glória, aleluia, Deus, ele nunca vai te dar um projeto que você vai ficar envergonhado. O dia que Deus te envergonhar, eu paro de pregar o evangelho, porque eu sei que Deus, se você estiver na direção daquilo que Deus te proporcionou, pode bater tambor, pode levar teu nome onde quiser, pode pôr o nome da tua
uma vez, oh glória, aleluia, que Deus ele dá uma direção. Rebaia canto, rabacalama súria. Eu não sei você, mas Deus já desceu aqui e está descendo, glória, descendo o decreto aqui. Alguém te deu uma palavra hoje, ou até ontem, ou até na semana, mas Deus está dizendo aí, eu sou Deus que reverta a palavra e desço com chá. Alguém estava pedindo uma esmola e este homem para a súria, ele estava esperando, porque já era de costume. Sabe o que Deus está dizendo para nós essa noite? Para de se acostumar com a situação que o mundo te coloca. Levanta, vai para cima, meu irmão. Levanta, vai para cima, minha irmã. Oh glória, aleluia. Oh maravilha de Deus. Eu sei que aqui tem um povo que é de movimentação pelo reino. Eu sei que aqui tem um povo que é de movimentação. Me perdoa Deus dizer aqui, mas muitas das vezes, irmão, nós cobramos de Deus muita coisa, mas Deus está dizendo: o que você tem feito para mim poder movimentar na sua vida? Porque muitas das vezes eu disse isso na liderança da igreja, eles caíram de pau de mim, mas Deus mandou revelar. Eu falei, eu tenho que falar. Porque na minha congregação é assim, se a pastora sobe para o monte, todo mundo sobe. Se a pastora faz propósito na igreja, todo mundo faz. Eu cheguei para eles e falei, oi, você está esperando só da pastora? Vamos embora para a guerra, meus filhos. Vão visitar, vão subir monte, vão fazer oração. Aí tem aqueles crentes que falam assim, eu vou no monte hoje, mas se alguém não for, não vou não. Quem precisa de milagre é você. Se posicionar o seu propósito como alguém, não dá certo. A sua casa precisa de um socorro e Deus precisa de você para poder movimentar ele lá dentro. Porque muitas das vezes nós pensamos em nós, irmão, na nossa necessidade. Esses homens agora estão subindo ao templo, mas agora eles estão indo num propósito de oração. E quem não tinha que estes homens não estavam dizendo algo, subindo, adorando ao Senhor? Pastor Luiz, e ali mencionando a Deus, mente de pregador, dizendo, você viu o movimentar daquela casa, o que nós recebemos? Você viu aquilo que Deus nos entregou no capítulo de Atos 2? Aí eu creio que eles dizendo assim, olha, mas eu quero ter uma certeza dessa convicção. Oh glória, aleluia. Chegando na porta do templo agora, este homem olha para eles agora e espera receber algo. Eu disse isso na igreja ontem. Tem pessoas que às vezes ela está igual aquele paralítico do tanque de Betesda. Jesus está na frente dele entregando a vitória e ele está preocupado no movimento das águas e não está vendo o milagre na frente dele. Senhor, eu estou vendo, irmão. O Senhor nessa noite ele está dizendo para nós, o seu milagre vai virar notícia. Você não está entendendo, eu não vim aqui te contar conto de carrochinha não. Eu vim aqui te falar para você de um Deus que me arrancou junto com a minha esposa, uma mulher que usava crack desde os 8 anos e hoje se converteu para Jesus. De uma mulher que ficou 3, 4 dias dentro de um quarto fechado comigo. Eu peguei um salário, um acerto de quase 10 mil e nós cheiramos 3 dias e 3 noites. E eu dando parada cardíaca, ela dando soco no meu peito e alguém dizendo, não tem condição. Um homem que pesou 40 quilos a quase 35 quilos de tanta droga que usava. E alguém dizia, não tem jeito, não tem como libertar um homem desse. Quem olhava para mim dizia, qual clínica você ficou? Aonde você se tratou? Eu disse, no consultório de Jeová, meu filho. O dia que ele me achou, oh glória, aleluia, ele me tocou. É por isso que eu digo, há uma diferença de vir no culto e de estar no culto. Não é multidão que muda aquilo que você tem para entregar para Deus. É aquilo que você vem para oferecer, é aquilo que você leva diante de Deus. Este homem estava esperando receber uma esmola, mas alguém estava vindo com uma notícia, uma direção para poder mudar a história
dele. Olha só para você ver. O que me chama atenção e cativa a minha alma é, e eu chamo para mim, mente de pregador. Por que ele levantou, pastor? Porque ele queria ser alguém que queria conhecer aquilo que ele não teve oportunidade de entrar, que era o templo. E a pergunta que Deus faz para nós hoje é: quantas oportunidades eu tenho te dado e muitas das vezes você desperdiça? Eu vou lá na casa, me perdoa, mas eu tenho que falar isso aqui. Eu vou lá na casa do Senhor hoje porque eu estou na escala. E se eu não for, o pastor não vai me ver. Depois ele vai perguntar. Glória. Eu não vou lá porque eu vou aparecer lá porque hoje é dia de culto e eu tenho que ir porque hoje é quinta-feira. Não, meu irmão, como eu disse aqui, o que você recebeu aqui, amanhã você tem que buscar de novo. Você tem que acender a lenha no altar de novo. Você tem que acender o fogo de novo. O que Deus está te entregando aqui, mas eu vim aqui num ato profético. Eu não sei da forma que você entrou aqui, mas ainda dá tempo de você mudar o teu pensamento diante deste cenário. A partir de hoje, entra diante deste culto, porque entenda uma coisa, oh glória, não é sobre o lugar que eu estou, é sobre aquilo que eu carrego diante do lugar. Porque entenda uma coisa, Abraão e Ló estavam no mesmo contexto, só que Ló olha as campinas, só que Abraão agora entende que a promessa está sobre a vida dele, não é condicionada diante do lugar. Então assim você está dizendo: Senhor, este lugar não muda, mas é você que tem que mudar o ambiente diante do cenário. E como eu mudo, pregador? É entregando para Deus aquilo que está guardado e que Deus está dizendo: ainda tem mais, você pode me dar mais, você pode entregar mais, você pode, oh glória, aleluia. Porque, oh glória, aleluia, este homem agora, depois que ele levanta, ele vai para dentro do templo. E quando ele entra para dentro do templo, a primeira coisa que ele faz é conhecer e adorar, a pular, a glorificar, a dar glória para Deus. Tem pessoas que entram dentro da igreja, é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, mas diz: eu não vou entregar, eu não vou marchar, porque amanhã alguém vai dar meu nome lá na vizinhança e falar que eu estava fazendo um aviãozinho do glória, que eu estava marchando na poeira. É melhor você marchar aqui dentro do que ver seu filho no cigarro de maconha lá fora. É melhor você marchar aqui dentro do que ficar no boteco bebendo uma cerveja. Entenda uma coisa: se você fizer ou não fizer, vão falar da mesma forma. Então que fale o bem, que fale do reino, que fale daquilo que Deus proporcionou. Porque, oh glória, aleluia, às vezes, olha só para você ver, eu estou caminhando para o final. Poderia ter muitas pessoas que estavam no templo e poderia fazer a obra de Deus, mas Deus teve que levantar quem estava coxo de nascença para resolver o problema da situação do reino. Aí tem muita das vezes perguntando: por que alguém chegou agora e Deus já levantou dessa forma? É porque está entregando agora aquilo que você já deveria ter entregado há muito tempo. Porque Deus vai para um traficante, às vezes uma prostituta da biqueira, um traficante, uma pessoa, e ela chega e explode na presença de Deus. É porque ela sabe que a oportunidade que Deus deu para ela é uma oportunidade única, e ela sabe de onde Deus o atirou. Então o que é que Deus está dizendo para nós essa noite? É simples. É só você entregar para Ele aquilo que é de direito, que o céu se movimenta ao seu favor. Glória a Deus. E eu não estou falando aqui em questão de dinheiro, irmão. Eu estou falando em questão da glória da segunda casa. Porque no livro de Ageu agora, caminhando aqui para o final, para nós dar glória para Jesus, e você sair daqui cheio de Deus. O Senhor agora traz uma geração agora que vem da Babilônia exiliada agora por muitos anos, agora por causa de Nabucodonosor. Mas quando este homem entra agora no templo sobre Jerusalém, Jerusalém agora está vivendo o seu momento em que o templo de Salomão era formoso, bonito, cheio da graça de Deus, ouro para tudo quanto é lado. A glória de Deus invade, nós sabemos, mas agora no contexto, o povo está voltando exiliado da Babilônia.
Israel está com as suas portas queimadas. O templo está destruído. E Deus está levantando Ageu agora para dizer: olha, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia. Só que agora, pastor Luiz, o povo volta, começa a se reconstruir, mas depois se desanima da obra de Deus. E se vira agora no seu tempo em dizer: olha, vamos construir a nossa casa, vamos retornar para nossas fazendas. E chega um tempo em que Deus está dizendo: vocês estão fazendo tudo, mas cadê o templo da minha adoração? Está tudo preparado, mas cadê o lugar de você queimar o seu incenso? De você fazer diante do cenário de Deus. Irmãos, entenda uma coisa nesta noite. O Senhor, quando Ele nos dá uma direção, esses dias alguém questionou e falou comigo assim. Eu cheguei ontem em casa. Aí um dia eu falei assim: Senhor, isso tem que dar errado. Eu trabalho na empresa, eu recebo 2 vezes no mês. E o mês passado eu dei 1 vez no mês. Aí eu falei assim: não, mas isso tem que dar errado, Jesus. Tem o adiantamento e o pagamento, os dois não estão batendo. Cheguei em casa ontem, peguei o adiantamento, dei para o Senhor aquilo que era de direito. Aí às vezes a minha esposa, ela falou assim: mas você não falou que ia dar 1 vez no mês? Eu falei: não entra nos meus negócios com Deus não, que aqui é eu e Deus. Pede para mim qualquer coisa, mas no meu ministério deixa eu com Jeová. E estou lá em casa hoje. Eu falei: eu gosto do dia 21, pensando comigo. Aí eu liguei numa conta minha da Caixa. Quando eu ligo lá, R$300, eu não sei nem de onde veio. O seu milagre vai virar notícia. Olha para cá, esses dias eu estava precisando, poucos dias agora, eu estava precisando comprar uma medicação para minha esposa de R$2.000. E ali naquele seguinte eu falei: Deus, eu não tenho esse dinheiro, mas eu vou para a oração. Desci para a oração, pastor Luiz. Aí Deus foi e arrancou uma colega da minha esposa que nem ia passar no restaurante onde ela trabalha. E ela sentou na cadeira e olhou assim e disse: o que é que eu vim fazer aqui? Eu nem sei porque eu passei aqui. E perguntou para minha esposa assim: como é que está a sua saúde? Como é que está as coisas, o andamento? Ela começou a conversar: está assim, está assado, eu preciso comprar essa medicação, é R$2.000 tal. Você não passa no cartão? Não tem. Você não tinha, porque agora está aqui. Usa da forma que você quiser. Você é minha amiga, estou contigo. Está comprado e ela está usando para a glória de Deus. Quem olha assim diz: onde você tirou? No poder da oração, glória. No poder da entrega, irmão. Eu, quando aceitei o Senhor Jesus, tem muita crítica aí, muita pessoa olha, mas entenda uma coisa: eu não estou nem aí para quem acha, para quem não acha. Eu estou diante de uma palavra profética. Deus me deu uma palavra e eu estou de olho nela, e eu vou avançar no reino até enquanto Ele quiser que eu esteja aqui. Entenda uma coisa nesta noite: Deus nos chamou nós para fazer uma grande obra diante da face dessa terra. Entenda uma coisa: Deus nos chamou para fazer a diferença na vida de alguém. Hoje eu estava com um jovem hoje, lá em casa hoje. Tem 3 anos e 9 meses que ele está encarcerado. A família desistiu, o pai desistiu. Eu caminhei com ele junto com a minha esposa 3 anos e 9 meses dentro da penitenciária. Ele caiu em Neves, caiu em Bicas, aquele negócio todo. E hoje, para a glória de Deus, largou o tráfico, voltou para casa dele. A mamãe dele está feliz. Ele diz: não vou perdoar minha mãe e meu pai, porque eles me abandonaram aqui na cadeia. Eu olhei para ele na autoridade de Deus e disse: toma vergonha na tua cara, rapaz. Vai pedir perdão pro teu pai, pra tua mãe. Quem errou foi você. Aí ele disse: tá bom, pai, me chama de pai da fé. Aí hoje, para a glória de Deus,
esses dias eu encontrei, oh glória, a mãe dele. Ela foi lá em casa e disse: pastor, eu sou grato pela tua vida e pela vida da tua esposa, porque eu já tinha desistido do meu filho, eu mesmo já tinha entregado ele. Só que eu disse: mas Deus me levantou um doido cheio de Jeová para dizer: a tua casa ainda tem jeito, e eu não vou desistir. Sabe por quê? Eu não desisto de vida, irmão, porque alguém olhou para mim um dia e desceu a tua credencial. Eu me lembro até hoje. Lembra Calabara Súria, Rebacalamachando Reminaia. O primeiro ministério que eu congreguei, 7 anos e meio. Quando eu entrei na igreja com a minha esposa, muitos olharam para nós e disseram: vai, pastora, abraçar esses dois aí, eles são do tráfico pesado, a bronca é grande. Aí a pastora diz: meu filho, você vê agora, mas eu estou vendo lá na frente. Eu jogo a minha credencial no altar para quem que eu desço, mas eu não perco essas duas. Opa, aleluia, oh glória. Aí quem dizia que não ia dar, hoje é alguém que me leva na congregação deles para poder pregar o evangelho de Cristo, oh glória. Se coloca de pé, aleluia. Oh, maravilha do céu. Glória a Deus. Oh, aleluia. Tem adoração aí, eu vou te dar 1 minuto para você adorar. Vou te dar 1 minuto para você adorar. Oh, maravilha. Jesus está aqui, irmão. Jesus está aqui e eu quero profetizar. No próximo culto eu sou profeta, porque Deus, aleluias, me deu pela misericórdia para mim poder profetizar. No próximo culto você vai contar um testemunho. Oriabalacalamassúria, Rebacalamachando Reminaia. Esses dias, pastor Luizinho, eu fui pregar diante de uma congregação lá em Belo Horizonte, irmão. E a pastora estava numa prova, numa luta diante do ministério. E ali Deus falou comigo assim: olha, minha pastora, Deus está dizendo que Ele é o cuidador desta obra e Ele vai zelar desta obra. Acabou o culto, 2 irmãs chamou ela no canto e disse assim: pastora, enquanto esta obra estiver de pé, eu e esta irmã vamos dividir o aluguel desta obra até o último dia que ela estiver aqui. Não se preocupa, faça o reino, que o aluguel é por nossa conta. Eita, maravilha! Maravilha! Lebacalamachando Reminaia. Esses dias uma irmã, Deus me levou ela. Isso tudo eu gosto de testemunhar aquilo que eu vivo, irmão. Os milagres de Deus. Esse dia Deus me deu uma revelação. Eu falei: Jesus, quando Ele me entrega, eu disse: Senhor, o Senhor garante, porque é o Senhor que está dizendo. E Ele falou comigo assim: fala para uma moça que ela vai estar assinando um grande contrato. E eu não sabia que ela era estilista. E ela fechou, para a glória de Deus, um contrato grande. Vai agora esta semana, da semana que vem, ali vai inaugurar o ateliê dela na cidade de Betim. Eita, meu Deus do céu, oh glória. Ela diz: pastor, aquele culto mudou minha história. Oh glória, aleluia. Oh glória, você já viu, irmão? Oh glória, oh glória, aleluia. Lebacalamassúria, Rebacalamachando Reminaia, Rebacalamachove Révia Saio. Tem um filho da minha esposa, meu filho, oh glória, ele entrou dentro de uma empresa, irmão, de residência de carne. Ele era lá dentro Magaré, com 3 anos de oração. A esposa dele com a boca no pó. Sabe o que é que ele é lá hoje? Com a 4ª série, ele é supervisor da empresa. Glória a Deus. A esposa era estéril, 7 anos esperando. Os médicos mandou o laudo: não pode ter filho. Hoje está o Samuel com 2 anos e a Samela com quase 6. Eita! Aí eu falei: Jesus, agora fecha a mata, senão o negócio estreita. Já tem 10 netos. Porque o projeto que Deus nos entrega, irmão, ainda que alguém não acredita,
Mas quando Deus deposita sobre as nossas mãos, pode descansar e ficar tranquilo. Elergue abaixo e acanto rebinácia. Abraio come nergue a sua manto. Rede abaixo e calabranto rebinácia e acanto rebinécia. Eu tenho 2 filhas, encerrando agora. E uma, o pastor Luiz até trabalhou com o esposo dela, com o Lucas. Esses dias eu estava num culto pregando uma sexta-feira, irmão. E Deus se virou a minha cabeça e disse: olha, vai para o livramento, livramento, livramento. E eu disse: Senhor, o Senhor quer dar livramento na igreja. E eu achei que o livramento era dentro da casa. Mas no contrário, Deus estava dando livramento para a minha família. E eu comecei no final do culto a oração do livramento. E daquele momento que eu estava orando, quando eu estava orando por livramento, e via um carro em alta velocidade na contramão, bate de frente com o carro da minha filha e do meu genro. O carro da PT. Nesse dia, eles têm 3 filhos homens. Os 2 sempre andam os 3 atrás. Nesse dia, a minha filha decidiu deixar os 2 atrás, maiores, e o menor na frente. E o carro, quando veio em alta direção, na contramão, bateu de frente aonde ela e o menino estavam sentados. Quem olhava a situação do palio dele, diz: PT na hora. Deu PT, acabou. Quem olhava a situação dizia assim: cadê? O SAMU já levou? Já buscou? Quando alguém olhava para o lado, a família dos 5 estava tudo de pé. Por quê? Toca no bem material, mas na vida não. Bem material pode ir embora, Jesus traz novo, irmão. Entenda isso. Às vezes tem coisa na tua vida que Deus está dizendo: desprende, deixa para lá, porque eu tenho coisa nova para poder fazer. Oh glória. O negócio é não tocar na alma do teu ente querido, na vida dos seus. Entenda uma coisa nesta noite. Eu disse para o Senhor esses dias, poucos dias agora, tem 2 meses que eu estou trabalhando numa empresa. Eu me lembro que eu estava trabalhando numa linha de produção. Um dia um varão me ligou e disse assim: pastor, eu vou suicidar, eu vou tirar minha vida. Aí eu fui e falei assim: não, meu irmão, conversando com ele de lá para cá, aquele negócio todo. Ele é gesseiro profissional, ganha 5, 6 mil por mês, até mais. Aquele negócio todo, é um homem, um empresário muito bem sucedido. Diz: varão, não suicida não, não faz isso não. Aí eu dando uma ideia para ele, quando foi pouco que não, o supervisor da linha de produção que eu trabalhava disse assim: meu filho, deixa eu te dizer, aqui não é shopping não. Você está com o celular na mão toda hora. Eu disse: rapaz, estou socorrendo o irmão aqui. Ele disse: não, quando você estiver na sua casa, você mexe nos telefones. Eu entrei para dentro do banheiro em lágrimas, dobrei o joelho no chão, num ambiente banheiro sujo, e disse para Deus: o Senhor me chamou para resgatar a alma, e é dessa forma aí. Resumindo, Jesus me arrancou de lá, me colocou numa empresa que eu trabalho 12 por 36, num posto de gasolina particular, e é só eu e Deus num ambiente. Leio Bíblia, oro, jejum, de 7 até as 19, tá eu e papai lá só na conectividade. Ninguém me amola. Aleluia, glória a Jesus. Sou merecedor? Não, irmão, não sou melhor do que você. Deus, aleluia. Mas é isso que eu disse aqui: quando você movimenta o céu, ele desce com resposta na terra. Deus está dizendo para pessoas que entrou aqui hoje: eu conheço a tua oração e a tua necessidade, e sei do que você precisa. Se você crê nesta noite, não no pregador, porque eu sou pó, sou cinza, mas eu vou profetizar, Deus ele vai te entregar e o teu milagre vai virar notícia. Elergue a baraxandarablassúria. Elergue a canto reminácia. Pega na mão desta pessoa aí que eu tenho que terminar. Elergue o minássúria manto.
Elérbia canto rebinácia. Desde quando eu entrei aqui, pastor Luiz, o Senhor diz assim que tem pessoas que entram aqui com um decreto, mas Deus hoje está quebrando esse decreto e está mudando a história de vidas e de pessoas aqui. Teve alguém que entrou aqui com um decreto da tua casa dizendo: Senhor, eu vou lá, mas eu não acredito na transformação deste homem, na transformação desta mulher. Deus está dizendo: você não acreditava, porque eu sou Deus que muda, eu sou Deus que faça a obra, eu sou Deus que vou trazer, vou colocar do lado seu aí para te mostrar que eu sou Deus e sou Deus de resposta. Aqui nesta noite tem pessoas que entram aqui dizendo: Senhor, eu já pelejei tanto com aquela porta e ela não abre. Deus está dizendo: eu vou abrir outra porta melhor para você saber. Tem um martelo descendo aqui nesta noite e Deus está dizendo: tem papel que ele está batendo o martelo e está dizendo: é causa ganha. O diabo diz que não, mas Deus está dizendo: é causa ganha. Tem pessoas que estão aqui dentro, é com temor, irmão, com temor na minha alma, que Deus está dizendo, pastor Luiz, que vai honrar, que vai mudar o quadro, que vai mudar a história. Olha pra cá, pra cara desse pretinho aqui. Só glória. Deus está dizendo: eu vou mudar o quadro dessa igreja. Mas Deus está dizendo: quando eu entregar, você está vendo que a obra precisa de manutenção, né? Não endurece o coração para a obra de Deus, tá? Porque eu vi a Deus batendo martelo aqui nesta noite, entregando vitória. Não é pequena, é vitória grande para pessoas aqui. Eu vi uma caneta descendo e Deus assinando papéis para pessoas aqui que você estava achando que este ano não ia concretizar, e Deus está dizendo: marca, porque antes do Natal você vai contar milagre. Isso, minha irmã, aqui, ó. A primeira já recebeu, já está com a mão até na posição de querer descer. Jesus está dizendo: eu te trouxe aqui nessa noite para te dizer: o teu milagre vai virar notícia. Lebraia, canto, reminaia, célia. Porque quando eu olho para ti, para a cara deste varão, eu vejo como se fosse uma palavra que passa, dizendo assim: humilhação. Mas Deus está dizendo que nesta noite Ele está arrancando, minha irmã, para você saber que é Deus que está aqui. Ele está dizendo: se eu tenho visto as tuas lágrimas naquele quarto de madrugada, você acha que eu não te vejo você lavando vasilha, dizendo: Senhor, eu vejo como se fosse sobre a vida da irmã, a irmã pedindo Deus misericórdia. Eu vejo um jovem na calamanto, rebacalamassuriamanto, rebaia canto reminácia, e Deus dizendo assim: vou eu salvar, já te fiz uma promessa. Deus está dizendo assim: banto quebrinácia, rebacalamassúria, ramas, obiquento, canto cominécia. Deus está dizendo assim: este ano não será como o ano de 2024, em que muitas coisas aconteceram, mas Deus está dizendo, minha irmã, que este ano o quadro vai ser mudado sobre a vida suas. Eu vejo Deus descendo na casa, Deus descendo no ambiente e dizendo assim: as tuas lágrimas, serva minha, eu colhi, e estou dizendo neste ano, vocês vão testemunhar daquilo que o Ramassuia canto reminécia. Eu não sei, eu não conheço vocês, mas quando eu olho para você, eu vejo Deus colocando uma chave na sua mão, minha irmã. Alergia pranto quebinácia, e calamassou e canto rebinécia. E você diz assim: Senhor, na minha vista é impossível, mas Deus está dizendo: eu sou Deus que faço nesta noite. Deus está dizendo: ainda deste ano findar, vocês dois contarão um grande testemunho daquilo que o Senhor tem entregado para vocês. Você crê?
Você crê? Você crê? Deixa eu correr aqui. Deixa eu correr aqui. Aleluia. Oh glória. Eléria Bassúria. Amanto calabrante, o lebrandore fácia. Rabaço e amanto, ribinécia e acanto, rebidécia. Essa jovem que está com a criança lá no colo, lá desde quando eu entrei aqui, minha irmã, Deus está dizendo assim, fala para ela, em que eu, Senhor, tenho uma grande vitória para pôr nas suas mãos. Lamanto, rablachanda, rablaçúria, rebacalamachando, rebinaia. Porque eu vejo um adversário muitas das vezes tentando, querendo confundir em mediante a irmã, em mediante nas situações, mas Deus está dizendo assim, ó, sou eu Deus ainda que realizo o milagre. Porque olhando pelos olhos da irmã, a irmã diz, Senhor, a vontade que eu tenho muitas das vezes é de chutar o pau da barraca. Porque muitas das vezes eu não vejo a solução em mediante os problemas que eu faço. Aí Deus está dizendo assim, ó, nesta noite primeiramente eu visito um varão, elergue a canto, Urabaxandarablaçúria, elergue a cantarablaxélia. E te digo assim, ó, vou eu, Deus, trazer ele para a minha presença. Elergue-o, Lemanto, Rablaxandarablaçúria. Deus está dizendo assim, ó, nesta noite eu destravo as portas que estavam travadas sobre a tua vida, sobre a tua casa. Elergue a canto, Riminaia Xandarablaxélia. Porque Deus está dizendo assim, ó, pessoas, Ramassuia, canto, reminécia, entraram para dentro do cenário da tua casa e muitas das vezes sobre a mente e no coração desejaram coisas que não eram dela. Mas Deus nessa noite está dizendo assim, estou eu, Deus, brindando a tua casa, elergue a canto, rablaxandarablaxélia, e dizendo assim, ó, nesta noite tenho eu, Deus, sobre as tuas mãos um milagre, algo que os teus olhos ainda não contemplou, mas que eu sou Deus para fazer. Você perguntou para o Senhor, dizendo, Senhor, será que vai acontecer? E Deus está dizendo assim, sou eu, Deus, nesta noite, em que coloco nas tuas mãos a tua vitória, e te digo, em que ainda este ano você contemplará a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor, nesta noite sobre a tua vida em Cristo. Aleluia. Oh glória. Eu vou estar terminando agora. Fecha os teus olhos aí. Eu quero orar agradecendo. Você depois que quiser oração, eu tenho propício aqui para poder orar, mas só para nós não agarrar o culto, para você depois não querer ir para casa murmurando e reclamando. Aleluia. Fecha os teus olhos aí. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, abençoar a cada vida, a cada, Senhor, família nesta noite, Pai. Ah, Deus, eu tenho certeza, Senhor, meu Deus, meu Pai, em que o Senhor, meu Deus, está mudando este ambiente. Elerga canto, rablaxandarablaçúria, rabacalamachando rebinaia, canto, rebidera, canto. Rebaia, canto, rebinécia, Pai. O Senhor é Deus de provisão, Jesus, sobre este ministério, sobre, Senhor, meu Deus, esta casa, Senhor, meu Deus, meu Pai. Ah, Deus, eu tenho certeza que nesta obra, Senhor, o Senhor já está levantando patrocinadores de fé, para poder, Senhor, entregar este templo da forma que o teu servo e a tua serva quer, Senhor, da forma que eles oraram e colocaram diante do Senhor. E eu tenho certeza, Senhor, meu Deus, meu Pai, que esses patrocinadores desta obra estão aqui dentro. O Senhor está entregando um milagre tão grande, tão grande, tão grande, tão sobrenatural para vidas aqui nesta noite, que eles vão testemunhar da obra do Senhor, Pai. Que o Senhor continue abençoando a cada vida, e aquilo, Senhor, que eu não consegui passar diante da tua palavra, que o teu Espírito Santo continue falando ao coração da tua igreja. Você que crê, aplauda ao Senhor, glorifica e exalta ao Senhor. Aplaude ao Senhor, aplaude isso. Aplaude ao Senhor, porque a tua vitória já chegou, a tua bênção já chegou. Aleluia.